A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional está em Gênesis 47, do 13 ao 31. Amém? José como governador do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro e se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, sem falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e assim José deu-lhe pão em troca de cavalos e de ovelhas, de vacas, de jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele o segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos o meu senhor, que o dinheiro acabou, e o Senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo em nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nossa terra por pão, e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fê-los passar as cidades, desde as extremidades da terra do Egito até às outras extremidades, somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham a porção de Faraó. E eles comiam a sua porção de Faraó. Eles tinham dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que semeeis a terra. E há de ser, porém, que as ovelhas darei ao quinto a Faraó, e os 4 de partes serão vossas, para semente do campo e para mantimento dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. E José, pois, estabeleceu isso por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e ela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo de sua morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência. E de verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais, porque isto me levantarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E ele jurou-lhe. A Israel inclinou sobre a terra a cabeceira da cama. Inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém? Então, glória a Deus por isso. José, com a sabedoria de Deus, que Deus tinha dado para José, acabou-se o dinheiro, foi se acabando tudo. E José
né, governou ali com muita disciplina, com muita inteligência, né, aquele Egito. Por quê? Porque acabou o dinheiro, foi acabando tudo, né? Ele falou: ó, não tem dinheiro, mas vocês têm os seus gado. Me dá os gado. Não tem dinheiro, mas vocês têm as suas ovelhas, né? E quando acabou tudo, os gado e as ovelhas, eles deram a terra, né? O plantio. E quando acabou a terra, ele falou assim: não, nós vamos ser escravos, nós vamos te servir por causa da comida. Então o faraó ficou cada vez mais rico, né? Por conta de José. Glória a Deus por isso. E glória a Deus que José teve, né, a sabedoria buscando a Deus, a direção do que ele ia fazer. E Deus deu, né? A Bíblia diz: peça sabedoria para Deus e ele nos dará. E não lançará em rosto, né? Deus deu muita sabedoria para José, né? Em tudo que você for fazer, né? Peça sabedoria para Deus, peça discernimento para Deus. Senhor, o que eu faço com essa dívida? Senhor, me dá estratégia, né? Como é que eu faço para pagar minhas contas? Como é que eu faço para fazer assim, assado, né? Não mete os pés pelas mãos, né? Peça sabedoria para Deus, que Ele não vai lançar em rosto, né? Quando Ele te der sabedoria. Amém? E foi isso que José fez. E José falou: olha, filho, eu sei que eu vou morrer, os meus dias já estão chegados, né? Mas me tira daqui, né? Me tira daqui. Quando eu morrer, né? Me leva para minha terra, a terra dos meus pais, né? E ele fez jurar. E José cumpriu, né? Fez o que o pai disse, né? José era um filho muito obediente, né? Seja um filho obediente, né? Seja um filho obediente aos seus pais. Que grande é o seu galardão no céu. Grande é a tua vitória. E lá, glória a Deus, o Egito foi muito próspero, foi muito rico, o faraó foi muito rico por conta de José, pela sabedoria, pela experiência que ele tinha adquirido com Deus naquele lugar, né? Muitas vezes a gente, né, tem experiências com Deus e a gente guarda pra gente, nossa. Mas Deus não quer que a gente guarde. Deus quer que a gente passe pra frente o que a gente viveu, né? Às vezes é uma perseguição, às vezes é uma calúnia, às vezes é uma decepção que você já superou e já foi curado, foi curada. E Deus vai te usar. Pra quê? Pra curar outras pessoas, né? Pra alimentar outras pessoas, né? Com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua oração. Amém? Fique com esse devocional de hoje e a paz do Senhor. Amém.